Agora eu vou gravar para vocês o recheio da empanada. Você vai adicionar um pouco de óleo na frigideira. Meia cebola grande. E você vai deixar a cebola recheada. Deixa ela ficar bem cozidinha. Fogo baixo, viu, gente? Pra refogar a cebola. Não é pra queimar a cebola. Só pra refogar. Refoga. Eu gosto de adicionar um quinó. Mas se você não gostar, você pode utilizar somente sal. Eu acho que o quinó dá um gostinho melhor no recheio da empanada. Acho que fica mais gostoso. E eu coloco logo junto com a cebola para eu ir desmanchando. Quando você perceber que a cebola já tá refogada, que ela já tá mudando de cor, já adicionou um quinó, você vai colocar um tomate. Vai colocar também coentro. O coentro é a gosto, viu, gente? Se você não gostar de coentro também, você não precisa adicionar. Se você quiser adicionar um cheiro verde, você pode adicionar cebolinha também. Pronto, você vai refogar agora o coentro, o tomate e a cebola e deixar refogar. Aumenta o fogo e deixa ele refogar, que é o que vai saltar o gosto. Depois de adicionar uma lata de milho ervilha, você vai deixar refogar mais um pouco para a sardinha liberar o sabor. Gente, não repare, viu, que meus filhos estão latindo muito. Refogar um pouco para liberar o sabor. E depois você desliga o fogo para ir esfriando. Aqui já é suficiente. Agora vamos preparar a massa. Agora eu vou gravar para vocês, gente, a massa da empanada. 2 ovos. É importante que os ovos estejam em temperatura ambiente. Porque se os ovos estiverem gelados, ele vai solar a massa. Ou a massa não vai crescer o suficiente. Vamos adicionar 2 colheres de margarina. E eu gosto de colocar uma pitadinha de sal, mas o sal é a gosto. Agora eu vou bater esses ovos com a margarina até ficar bem homogêneo. Isso faz diferença, viu? Porque tem gente que coloca os ovos com a margarina e já vai colocando a farinha de trigo e o leite tudo junto. Isso aqui ajuda muito a sua massa ficar fofinha. Misture o máximo que você puder para desmanchar a margarina. O ovo, quanto mais você bate, mais ele faz a massa crescer. Você pode adicionar agora 1 xícara de leite e bater mais um pouco. Depois que você adicionar 1 xícara de leite e bater mais um pouco, eu gosto de adicionar sempre um pouco de óleo à massa. Por quê? Porque o óleo, ele faz com que a massa fique úmida.
por muito mais tempo, ou seja, a sua massa vai ficar macia por muito mais tempo, só um pouco. Não precisa ser muito. E aí você mistura mais um pouco. Gente, essa massa não tem segredo nenhum. Agora você vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. Sempre que você adicionar 1 xícara de leite, sempre saiba que vai ser 2 xícaras de farinha de trigo ou um pouco mais. Como eu já sei o ponto da massa, eu já vou colocar diretamente aqui aos poucos e vou misturando até chegar próximo ao ponto que eu quero. E mistura. Mistura bem. Adiciona mais um pouco de farinha de trigo. E mistura. Gente, eu não sei se isso é verdade, mas sempre me disseram que bolo só se mexe para um lado. Então, eu sempre mexo o meu bolo ou qualquer massa que eu esteja fazendo, como essa agora de empanada, para o mesmo lado. Eu nunca vou mexer a massa para um lado e para outro. Nunca eu faço isso. Se é superstição, eu não sei. Esse é o ponto da massa que eu quero. Esse é o ponto, bem firme, bem consistente. Agora eu vou adicionar um pouquinho de maisena. Por que um pouquinho de maisena? Porque a maisena, ela melhora a farinha de trigo, um pouquinho só. Então, ela vai ajudar a massa a reter a umidade. E com isso, a massa vai ficar úmida por muito mais tempo, né? Que às vezes a gente faz uma empanada, às vezes a gente faz um bolo e precisa colocar na geladeira e aí a massa resseca. E a maisena, ela ajuda muito a massa, a maisena e o óleo a reter essa umidade que a gente tanto quer na massa. Agora eu vou adicionar 1 colher de fermento em pó. 1 colher é basicamente uma tampinha, viu, gente? Não sei se vocês sabem aí, mas uma tampinha é 1 colher de fermento em pó. Então, agora você mexe mais devagar, né? Porque o fermento é uma coisa sensível. Você não bate tanto. Você mistura. Tem gente que coloca o fermento e depois vai pra batedeira ou fica batendo a massa forte. Por isso que o bolo sola, porque o fermento é sensível. Depois que você bota o fermento, você mistura só um pouco e pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa massa em uma assadeira untada. Geralmente as pessoas untam, com margarina e farinha de trigo. A minha assadeira hoje, como eu tô com um pouco de pressa, eu passei apenas um óleo para evitar que a massa grude. Gente, passar o óleo na assadeira cumpre o mesmo propósito da margarina com a farinha de trigo, viu? Eu sempre faço isso e não gruda, não. Agora a gente vai despejar a massa na assadeira. Você vê que a massa não tem segredo nenhum, né? Essa massa de empanada ou de torta de sardinha, não sei de onde você tá me assistindo, mas aqui em Salvador a gente chama de empanada de sardinha. Ela não tem segredo. E tem muita gente que faz no liquidificador, mas eu prefiro fazer assim. E agora a gente vai colocar o nosso recheio, que já tá frio, viu? É importante esperar o recheio esfriar, porque se o recheio estiver quente, ele vai solar a sua massa, e a gente não quer isso. Agora você vai colocar o seu recheio.
Pô, um cara do Paraguai perdeu o corpo. Gente, como sardinha tem um gosto forte, esse recheio que eu faço, ele rende muito. Você vê que eu já cobri basicamente a assadeira toda e ainda vai sobrar recheio. Então, uma sardinha, você consegue fazer praticamente 2 empanadas. Então, agora eu vou levar pro forno para assar a 180 graus. O forno já tem que estar aquecido, viu, lembra que eu falei que não gruda? Ó, soltinho, soltinho, ó, não gruda. Vamos ver se ficou boa mesmo. E aí, será que ficou boa? Olha aqui. Olha aí, gente. Olha aí. Olha essa massa. Moinha. Olha que delícia. Olha isso. Ó. Ó, que delícia. Ó. Ó que massa macia. Não é aquela massa pesada? Tá vendo? Então, até a próxima.